nós escolhemos hoje estar aqui, na verdade fomos direcionados por Deus para estarmos aqui nesta manhã, para louvar e agradecer o nome do Senhor Jesus. E eu quero começar o nosso culto te lembrando de uma parábola que a Bíblia conta, que é a parábola do filho pródigo. A Bíblia conta que havia um rapaz que ele pediu para sair da casa dos seus pais e ele foi conhecer o mundo lá fora. E lá ele cometeu muitos pecados, muitas coisas que marcaram a vida dele, mas em determinado momento ele olhou para a casa do pai e se lembrou que ele havia um lugar para ele. E hoje eu quero te lembrar que muitas vezes nós também somos filhos pródigos, muitas vezes nós também erramos, nós também pecamos, mas eu quero te lembrar que a casa do pai é aqui. E não é aqui nestes quatro paredes, né? É aqui no nosso coração. Essas quatro paredes é o local que nós escolhemos para cultuar a Deus. Mas a casa do pai é o lugar onde nós encontramos o aconchego. É o local em que o pai está sempre com os braços abertos para nos receber. E eu quero dizer que aquele rapaz, com certeza, teve o sentimento de que não há nada melhor do que estar na presença de Deus Pai, na presença de Deus. E que nesta manhã você também possa se lembrar que nós fomos alcançados pela graça infinita. Nós não merecíamos, irmãos, mas é pela graça que nós estamos aqui. E nós fomos salvos. E nós podemos dizer que não há nada melhor do que estar na presença de Deus. Que você possa entrar na presença de Deus nesta manhã. E que você possa se lembrar que você é escolhido, que você é perdoado. Que Deus, Ele escolheu cada um de nós para estarmos aqui, para sermos a família de Deus, para sermos filhos de Deus. Então nós vamos declarar que Ele nos ama, que independente daquilo que nós somos, daquilo que nós façamos, não que merecemos, mas Ele nos ama. Vamos ficar de pé e declarar que é o amor infinito de Jesus que nos faz aqui, que nos une, e que Ele nos ama. Sem
natureza humana, Pai. Por isso queremos te pedir perdão, para que nós possamos te louvar, Senhor, sem culpa, sem mácula, Deus. Tem misericórdia de cada um de nós, Deus. Muito obrigado pelo seu grande amor. Muito obrigado, Senhor, pela sua presença aqui neste lugar. Pelo teu Espírito Santo que nos convence, que nos molda, que nos traz a memória. Aquilo, Senhor, que precisamos melhorar, que precisamos consertar. Obrigado por esses braços abertos sempre para cada um de nós. Obrigado porque não há lugar melhor do que este. Não há lugar melhor, Senhor, onde nós podemos estar aqui diante da tua presença. Recebe o nosso culto, recebe o nosso louvor. Em nome de Jesus. Amém.
E aqueles que foram escolhidos, aqueles que são perdoados todos os dias, aqueles que foram separados, vão ter lugar na casa do Pai. Nós vamos falar. Né? Temos que pensar mais gente conosco, temos que ver mais coisa sozinhos. Nós vamos aproveitar na casa do Senhor, entregar um pouco daquilo que Ele tem dado. Vamos chamar esse louvor. Muitas vezes nós pensamos que Deus é muito grande e nós somos tão pequenos que nós não temos nem moral para falar com Deus. Né? Às vezes nós pensamos assim, nós somos tão pequenos, Deus é tão grande. Mas Ele nos escolheu e nos salvou. Assim
gente já deve estar de volta. Eu quero pedir que o nosso irmão André vai orar pelo nosso irmão Henrique, que hoje tem a responsabilidade de trazer a palavra de Deus. E agradecer a bênção. Senhor, nosso Deus, nós te agradecemos pela oportunidade de estarmos reunidos aqui no manhã deste dia, para juntamente nós te louvarmos, adorarmos, ó Deus, compartilhar do teu amor. Senhor amado, nós te agradecemos pelas suas bênçãos derramadas sobre as nossas vidas no decorrer dessa semana. E te pedimos, ó Pai, que o Senhor venha abençoar, continuar abençoando o Henrique, que o Senhor venha usá-lo, ó Deus, como tem feito das outras vezes, ó Pai, e o teu Espírito Santo venha falar aos nossos corações. Deus eterno, prepara os nossos corações, tenha os corações abertos, ó Deus, para ouvir a tua palavra e que possamos trazer, Senhor meu Deus, o entendimento e praticá-lo, ó Pai, para a nossa caminhada cotidiana. Te agradecemos, ó Pai, por aqueles que puderam ofertar na tua casa, aqueles que não puderam, o Senhor continue abençoando, o Senhor abre as portas do céu para que muito em breve consigam ofertar também, ó Pai. Ajuda-nos nas nossas fraquezas, venha ser com cada um de nós, nos fortalecendo a cada dia e nos preparando para encontrarmos contigo, Deus. É o que nós oramos, gratos por tudo que o Senhor tem nos feito e por tudo que há de fazer por nós. Em nome de Cristo Jesus, nós oramos. Amém. Bom dia de novo. Esse texto de hoje, nós vamos conversar um pouquinho. Queria, antes de ler o texto, uma introdução sobre quem escreveu esse texto. O apóstolo Pedro vai escrever na segunda carta, né? Ele escreve para igrejas dadas a nós para ser perseguidas. E um tipo de perseguição que era dentro da igreja, falsos mestres, doutrinas que vinham para desagregar, tirar os irmãos para o caminho certo. E eu fiz uma comparação, eu li esse texto, nós conversamos em casa sobre esse texto. O apóstolo Pedro, ele é muito simples de escrever. Se a gente for observar Pedro escrevendo as duas cartas, e Judas, Tiago e Judas, são muito pastorais, são cartas que aparentemente foram escritas até juntas, sabe? Falando justamente desse tipo de unidade que nós devemos ter. E eu dei tempo para essa mensagem, crescimento com propósito, ou intencional. Aquilo que é intencional é aquilo que nós colocamos no nosso coração. Tem coisas que você vê, por exemplo, na empresa, tem aquele funcionário que ele é intencional de fazer algo bom, só faz quando são mandados, né? Temos quando são mandados, não faz. E acontece isso também na nossa vida com Deus. Acontece isso, muitas vezes a gente faz, mas eu sou crente, eu tenho que fazer. Mas existe aquilo que é intencional, aquilo que você faz com o propósito, apesar de o propósito ser usado para tudo. Tem gente que tem propósito ruim, tem propósito de crescer, com a ideia de prejudicar alguém, com a ideia de aparecer, com a ideia totalmente distorcida. E é interessante que a gente vive, antes de ler o texto, eu queria pedir alguém que estivesse com a linguagem de hoje. Não consegue ler? Você tem? Quem tem a linguagem de hoje que podia ler esse texto para a gente? Pastor, consegue? Segunda Pedro, capítulo 1, do versículo 3 até o versículo 11. Segunda Pedro,
texto dividido. O poder de Deus nos tem dado tudo o que precisamos para viver uma vida que agrada a Ele, por meio do conhecimento que temos daquele que nos chamou para tomar parte da sua própria glória e bondade. Desse modo, Ele nos tem dado os maravilhosos e preciosos dons que nos dá. Ele fez isso para que, por meio desses dons, nós escapássemos da imoralidade, dos maus desejos que trouxeram a este mundo e pudéssemos tomar parte na sua natureza divina. Por isso mesmo, façam todo o possível para juntar a bondade, a fé que vocês têm, a bondade juntem o conhecimento. E ao conhecimento, o domínio próprio, e ao domínio próprio juntem a perseverança, e a perseverança a devoção a Deus. A essa devoção juntem a amizade cristã, e a amizade cristã juntem o orgulho. Pois são essas as qualidades que vocês precisam ter. Se vocês tiverem e fizerem com que elas aumentem, serão cada vez mais ativos, produzirão muita coisa boa como resultado do conhecimento que vocês têm do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas quem não tem essas coisas é como um cego ou como alguém que esqueceu que foi purificado por seus pecados passados. Portanto, meus irmãos, procurem ficar cada vez mais firmes na certeza de que Deus os chamou e os escolheu. Se vocês fizerem isso, jamais abandonarão a fé. E assim receberão todo o direito de entrar no reino eterno do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Esse texto é maravilhoso, escrito por um pescador. E a gente observa o seguinte: as palavras de Pedro são um alerta muito grande. Me fez pensar aqui no Masterchef. Vocês já assistiram o Masterchef? Já, né? É interessante o seguinte: quando o camarada é convidado para ir no Masterchef, ele leva os ingredientes ou o próprio programa que fornece os ingredientes? Certo? Quem é que prova depois que está pronto? O chefe de escola. A gente observa aqui, é meio parecido. Deus nos dá tudo aquilo que nós precisamos. Olha como é que é interessante. Para quê? O primeiro versículo já fala o seguinte: Deus nos deu tudo isso para que possamos agradar a Ele e crescer. Hoje a gente vive numa sociedade que valoriza muito o crescimento. O camarada tem 1 milhão de seguidores. Você já viu quando você vai ver uma postagem, tem mais tempo assim, do lado dele ali? A gente clica lá no para ver quantas pessoas essa pessoa tem seguidores. É lá não. Tem mais de 1 milhão. Opa, essa pessoa o que ela faz? Tem credibilidade. Hã? Tem credibilidade. É, exatamente. Você já fala assim, opa, tem gente que compra seguidores aí, tudo. Né? Então, tudo tem essa questão da rua. Mas é interessante que Pedro ele fala sobre esse crescimento de forma intencional, mas primeiro ele dá as coordenadas. Olha, o próprio Deus, em sua infinita bondade, já nos deu toda a ferramenta, todos os ingredientes, né? Para você poder fazer o bolo para quem? Para Ele. Então, tudo que Ele dá é de qualidade, boa qualidade. E nós podemos observar aqui, ó, que Pedro mostra que tudo que está ali é para que possamos responder a isso com diligência. Eles lá no Masterchef, vocês observam que eles têm um tempo para tudo, já reparou? Até um minuto para você fazer aquelas coisas. Então, a gente pode fazer uma comparação. Quantas vezes a gente lê a palavra de Deus, sabe que precisa tomar muitas atitudes, porque a gente conhece muito bem. Jô Soares, aquele comediante, jornalista brasileiro, ele já tinha lido a Bíblia mais de 32 vezes. E, no entanto, a palavra não fez tudo por você ter. Então, conhecer a Bíblia não. Então, o que a gente vai ver que um desses ingredientes que o apóstolo Pedro fala é o conhecimento. Certo? Então, Deus já nos deu tudo que nós precisamos para crescer. O seu divino poder nos deu tudo que necessitamos. Ele nos capacitou com toda a ferramenta. Imagine vocês um bebê quando nasce. Ele não consegue executar muita coisa, mas ele tem tudo para
desenvolver. Né? Então, esse crescimento, ele precisa ser um crescimento primeiro, dirigente. Precisamos ter vontade de fazer isso, de crescer, de entender por que Deus está falando para eu fazer algo que é importante para a minha vida. E esse texto todo mostra o que Deus fez, certo? O que Deus fez. Eu até conversei com ele e falei assim: passado, presente e futuro. Tudo aquilo que Deus já nos deu. Deus já nos deu todas essas coisas. Para que nós possamos o quê? Crescer agora. E dar frutos. E esses frutos permaneçam para confirmar a nossa vocação. Então, é importante a gente sempre lembrar disso. Eu gostaria de perguntar a vocês assim, dessas coisas que nós lemos aqui, que Deus já nos deu tudo, já nos capacitou com infinitas promessas dele, Ele já nos mostrou lá no passado daquilo que Ele faz, Ele fez com homens de Deus que eram, se a gente for colocar, como é que Pedro era? Que faculdade que Pedro estudou? Hoje a gente valoriza tanto a pessoa formada, é importante estudar, sem dúvida. Mas isso mostra para a gente o seguinte, que essa capacitação aqui, ela está além de bancos de faculdade. E não além dos bancos de igreja. E tem muita gente que vem e está sentada e não cresce. Uma coisa que não cresce, eu costumo dizer que algo que não cresce já está diminuindo. Porque tudo em volta da gente é assim, o tempo é muito rápido. Você cresce, tem que fazer uma coisa. Quando você examina, você já está para trás, as pessoas já passaram à frente de você. Então a gente precisa ficar muito atento a isso. Olha, Deus já me deu isso. Qual a intenção? Por quê? Qual é o propósito que Deus deu essa ferramenta para a gente? Para a gente crescer, para a gente conhecer melhor aquilo que Deus tem para a gente poder agradá-lo e para a gente poder frutificar, para a gente dar frutos para outras pessoas também. O segundo, o crescimento espiritual, existe esforço intencional. Do versículo 5 ao versículo 7. Pode repetir para mim, pastor? Versículo 5. Você nessa tradução agora. Pode ser? Pode. A gente vai fazendo a... Por isso mesmo, 5 a 7. Por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa inteligência, associai com a vossa fé a virtude, com a virtude do conhecimento, a domínio próprio, a perseverança, com a perseverança, a piedade, com a piedade, a fraternidade, com a fraternidade, o amor. Então, vocês observaram isso com toda diligência. Na linguagem de hoje, eu queria botar o óculos, eu tenho uma letra desse tamanho do tablet, mas do telemóvel. Mas eu vou fazendo aqui do versículo 5. Por isso mesmo, façam todo o possível, ele falou com diligência, façam todo o possível para juntar a bondade e a fé que vocês já têm. Vocês observam que existe aqui uma receita, né? Existe uma receita. Ele dá uns ingredientes e diz para você, olha, a fé, e interessante é o seguinte, a fé que vocês têm, não diz assim? Juntem a bondade e a fé que vocês têm. Mas essa fé é nossa? O que diz lá em Efésios 2:8? Pela graça foi salvos por meio da... Isso não vem de nós, então até a fé que a gente tem é dele. Ele que nos dá. Ele que coloca dentro de nós tudo isso que nós precisamos para frutificar. E muitas vezes a pessoa está lá. Deus é bom, Deus me coloca fé no meu coração, mas para que isso? Se não for para você usar isso, se não for para você crescer, uma árvore que seca, ninguém vai
faz, a gente completa os versículos, mas eu tenho me cobrado muito isso. Esse ponto de virada, que é o conhecimento, mas aqui, qual a intenção? Qual tem sido a minha parte nisso? Qual tem sido a minha parte? Você vê, por exemplo, um camarada que é atleta, treina, faz tudo isso, chega na hora da corrida, ele não vai correr, não vai lá, não participa. São coisas que estão complexas, está faltando alguma coisa. O que está faltando em nós para que a gente coloque essas maravilhosas virtudes que Deus já nos deu em ação? E quais são elas? Quais são essas virtudes? Vou colocar aqui para a gente ver. Dê para mim, Romulo, por favor, versículo 5. Por isso mesmo, façam todo o possível para que a bondade, a fé que vocês têm, Juntar a bondade junto ao conhecimento. E ao conhecimento, o domínio próprio. O domínio próprio junto à perseverança. E a perseverança, a devoção. E a essa devoção junto à amizade cristã. E a amizade cristã junto ao amor. Então a gente observa que tem aqui, a primeira coisa, juntar a fé que nós temos, juntar isso à bondade. Juntar a bondade. Juntar a bondade, o quê? Conhecimento. Conhecer aquilo que Deus tem para você. Conhecer a palavra dele. Conhecer os mandamentos dele. Depois do conhecimento, junto o quê? O domínio próprio. Isso daí tem sido quanto? O meu trabalho, eu tenho dito isso em casa. Esses dias eu estava com Clara e ela falou assim: você tinha dito que você tinha melhorado nisso. Você tinha dito que tinha melhorado nisso. Eu falei que estou perfeito. É cada dia. Mas isso não pode ser virar como se fosse uma mulher que queria ser, eu sou assim. Síndrome da Gabriela, assim. E a gente vê cristãos de tanto tempo fazendo dele e eu, por exemplo, no domínio próprio é uma coisa que eu preciso. Deus tem falado, o Espírito Santo tem falado no meu coração e isso tem surtido muito efeito, mas eu sei que é uma área que eu preciso melhorar. Sabe? Porque eu acho que tem a ver com orgulho, orgulho, principalmente no trânsito. O que vai entrar na minha frente? Esse direito é meu. Eu estou no lugar certo, você está errado. Eu estou entrando na rotunda pelo lugar certo, você está falando, por que vai entrar na minha frente? É algo que, direito nosso, que a gente está espoliando o meu direito. E a gente vai ficar aqui, não. O biquinho do carro já está ali, ó, coladinho no outro ali. Entendeu? O Espírito Santo estava assim. Está ganhando o quê? O que você está ganhando com isso aí? Pior que a gente debate com o Espírito Santo. Mas eu não estou certo. Se ninguém fizer isso, ele vai continuar fazendo isso. Se não tiver alguém que fale, que freie essa atitude desse camarada, ele vai continuar fazendo. Então você que dá um tom da melhoria da vida das pessoas, eu estou te ensinando, hein? Vai entrar aqui porque eu estou só te ensinando. E nós temos destino para muita coisa. Para um temperamento que nós temos. Agora, eu vou dizer para vocês. Não é isso que Deus deseja. E eu tenho certeza que cada um de nós aqui já vivenciou um momento em que você abriu mão de um direito seu. E já viveu muitos momentos em que você não abriu mão de um direito seu. Em qual dessas reações você se sente melhor depois do que acontece? Vamos lá. A gente se sente, caramba, é como se fosse uma vitória, né? Você fala assim, normalmente eu faria o contrário. Normalmente eu não deixaria esse cara entrar. Mas aí você abre a mão. Como Clara costuma orar, ela fala assim, ela vai e fala no nosso ouvido para a gente fazer o que quiser. Ou então a vozinha que fala no nosso ouvido para a gente fazer o que é errado.
que eu tiro de lição para mim é que precisamos fazer disso um exercício diário. Todo exercício dói. Não pode dizer o que quiser, mas todo exercício. Eu quero aprender bateria. Se não tirar tempo ali, renúncia, determinação, a pessoa tem que ser intencional, diligente, tem que desejar isso por um motivo maior. Qual é o motivo maior de ensaiar a bateria? Tocar bem. Né? Qual é o motivo da gente aprender um idioma? Isso vai ser útil, me esforçar. Agora você aprende de uma hora para outra. É um processo, é aprendizado. O jeito que a gente fala com alguém, isso pode ajudar? Depende de quem. Deus já nos deu todas as ferramentas. Domínio próprio, bondade, né? Amor fraternal, tudo isso está aqui. Ele já nos deu. Está aqui. Você foi capacitado para isso. Agora tem a nossa parte do processo. Se não fizermos a nossa parte, Deus ele continua fiel. Está aqui. E depois o que a gente tem para dar é o quê? Desculpa. Tudo que você precisava está aqui. Está tudo aqui. E nós temos vivido isso. Qual é o degrau dessa escada? Fé, bondade, conhecimento, domínio próprio, perseverança, amor entre os irmãos, amor de Deus, que é um amor que é sacrificial, aquele amor que você fala, você precisa ser mais doente, canta isso, né? Dá de coração igual ao Deus, que eu possa amar como o Senhor amou. E a gente canta muito isso. Mas no nosso exercício diário, TPC, o que a gente está fazendo de exercício? O que a gente está colocando lá? Eu falo muito claro. Está precisando estudar, está precisando. Coloca lá, tirar tempo para fazer isso, tirar tempo para estudar, dá tempo para tudo. Nós aqui damos isso. E na hora que acontece algo que você precisa colocar em prática, aquilo que Deus já deu para você não faz, aí você tem que ir. E por outro lado, tem aquele sincero, sabe? Deus, errei de novo. Deus, errei. Mano, 2 anos, 10 anos, 20 anos. Tem um coração bom, de repente, mas está voltando diligência para poder fazer alguma coisa. Então a gente observou que, primeiro, Deus já nos deu tudo. Todas essas ferramentas, essas virtudes, Deus já nos deu. Qual o objetivo? Da gente crescer, da gente agradá-lo, da gente fazer disso, passar isso para outras pessoas. O segundo é que precisa ter um esforço intencional. Precisa ter da nossa parte um desejo de crescer, de conhecer, de colocar aquilo dali em prática na vida da gente. E o terceiro ponto que eu queria falar com vocês é o seguinte: quem cresce de forma intencional, com propósito, vive com firmeza e dá frutos. Então, viram como é que a igreja deve passar? No sentido de Deus já nos ter dado, Deus continua presente conosco, nos ajudando, nos capacitando para isso, para que a gente faça o quê? A gente frutifique, passa isso para outras pessoas, que a gente possa, através da nossa mudança, por exemplo, quem é que mais conhece a gente? Tem que ser Deus. Nossa família, né? Dentro de casa, no lugar onde quando a gente vai falar alguma coisa, você é crente, a gente conhece. Porque você pode falar bonito aí fora, você chega lá e fala, eu sei o quê. Muitas vezes a gente vê até brincadeira na internet do pai falando na frente do filho uma mentira, já viu isso? O pai vai contar uma mentira para ver a reação do filho. Aí teve uma mãe que começou a dizer, olha, eu não estou nada, ele vai fazer no vídeo. Ele não foi aguentando a responsabilidade saudável. O menino foi aguentando, pai, não aguento mais isso aí. Você está falando um monte de mentira, velho. Deus conhece a gente e os nossos familiares também. Nossos familiares conhecem. E quando há uma mudança
para o bem, contagia. Pode ter certeza que isso, sabe, seja na alimentação, seja de exercício físico, seja na forma de tratar, seja na hora que você vai lidar com um negócio, tudo isso influencia. O que nós falamos lá no nosso retiro? Sobre legado. Não é o que você fala, é o que você faz. Aqui são atitudes que nós temos que tomar, que não é só falando. Eu tenho que ir opa, então vamos passar por uma situação aqui para a gente ver a tua reação. Bondade. A pessoa está aí, não quer dizer, não vou dar nada, não vou fazer nada. Amar o irmão da igreja, dificuldade. Então a gente observa que a gente tem muita dificuldade de colocar todas essas coisas em ordem. São 7 itens, né? 7, 8. Fé, bondade, conhecimento, domínio próprio, perseverança, amor fraternal e o amor ágape, o amor de Deus. Né? São 7. Existem muitas outras coisas, mas aqui foram listadas pelo apóstolo Pedro nessas 7, para que nós pudéssemos crescer. E no final do texto, o apóstolo Pedro, ele fala que é para confirmar alguma coisa, falando de esperança futura, falando de uma vida futura. Portanto, meus irmãos, procure ficar cada vez mais firmes, na certeza de que Deus os chamou e escolheu. Estamos falando de eleição, de vocação. Se vocês fizerem isso, jamais abandonarão a fé. Jamais abandonarão a fé. E assim receberão todo o direito de entrar no reino eterno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O apóstolo Pedro, ele não estava falando isso para as igrejas de Barrabás somente para agora. A palavra de Deus, ela é fantástica, porque ela é atemporal. Ela foi escrita muito tempo atrás e é tão atual para a gente hoje. Miriam hoje falou sobre o filho pródigo, né? Deixa a casa do pai. Hoje nós temos filhos pródigos dentro da casa do pai. Aquele filho que ficou, por exemplo, ele estava lá, mas nunca esteve, o coração dele estava ali, nunca esteve ali. Ele tinha um pai como um patrão, não como um pai. Então Jesus observa isso. Quantas vezes a gente está aqui, ouve, e Deus é tão bom, porque Ele vai relembrando a gente o tempo todo. O que você precisa fazer para crescer? O que você precisa fazer para frutificar? E é interessante que o apóstolo Pedro também fala que as pessoas que não agem são como cegos. Olha a comparação que faz. Cegos que não conseguem ver aquilo que Deus já fez. Nós vamos tirar das trevas para a maravilhosa luz de Cristo. E nós estamos acomodados. Estamos na luz, se a gente for perguntar sobre salvação aqui, estamos na luz, mas e? Tá bom? Chega. Chega. Ou a gente precisa pegar essas ferramentas que Deus nos deu e colocar em prática. Qual dessas virtudes você para e fala assim, olha, essa área da minha vida que mais tem me impedido de crescer? Qual tem sido que eu tenho exercitado menos? Porque a mensagem da Bíblia para nós, ela não pode ser só leitura. E muitas vezes a gente tem vivido da leitura. Só no primeiro fala, nem lembrar agora que não manda nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, tem o seu prazer onde? Na leitura do sol, e nela, medita disso. Esse meditar é ruminar. Esse meditar é você falar o seguinte:
aquilo vem o ensinamento e você fala assim, eu não tenho jeito assim, eu preciso mudar aqui, eu preciso alterar aqui. A vida cristã tem que estar o tempo todo no incomodando. Eu acho que o grande problema hoje dentro das igrejas é a acomodação. Sou dentro da igreja, sou crente, estou salvo, está tudo certo. E a gente está deixando um monte de coisinhas, sabe, igual aquelas tartarugas que ficam anos lá nadando, e talvez chegue um momento que o negócio começa a ficar ruim, porque está cheio de parasitas que vão sugando dela, vai tirando dela. Não tem um vídeo só, não também consegue nadar, mas chega uma hora que aquilo vai dificultando o movimento. O pecado faz isso. O pecado atrofia, e é de uma forma tão sutil que a gente não vê quando está sofrendo, só percebe quando está sofrendo. O exemplo que eu dou sempre é do tapete. O tapete está ali bonitinho, você todo dia vai lá, passa um aspiradorzinho, entendeu? E você não levanta o tapete. Porque fica tão bonitinho, pode chegar a visita aqui, está tudo bem, mas não levanta. E vai deixando, e vai deixando, e vai deixando. Ali embaixo não tem nenhuma pedra, não tem nenhum bicho morto. Mas quando você chega, o que é que ele está? Comida, que não teve jeito, né? Pecado acumulado, ele faz isso. Vergonha, mostra que algo não está bem, está sujo, e faz a gente refletir, por que eu não fiz isso antes? Por que todo dia eu fui lá e vi um marido, que agora eu tenho que pegar um tapete, eu tenho que ir lá no lugar, bater, esforço tremendo. Então eu costumo dizer sempre isso, uma pessoa que decide partir pelo caminho do pecado, ela vai para dentro da lama, ela se chafurda, ela está lá e está. E de repente acontece aquilo que a gente viu no vídeo próximo, Deus toca o coração, ela sente a presença de Deus, Deus está junto com ela, mas Deus fala que ele faz isso. A salvação é um ato, a santificação é um processo. E nesse processo, nós precisamos ser dirigentes, intencionais, ter propósito. Senhor, eu quero ser diferente a partir de hoje. Essas pequenas coisas que até hoje eu vou dando desculpas, eu vou deixando para lá, porque a gente toma uma decisão para mudar algo que você faz a vida inteira. Morta para caramba. E muitas vezes eu fiquei com vergonha. Eu não estava escrevendo, fiquei com dor agora, vai indo, vai dando desculpa, vai protelando, vai botando para debaixo do tapete. Deus é bom. Deus nos dá tudo que nós precisamos. O objetivo da gente crescer, frutificar, alcançar outras pessoas, para que possamos ter alegria e essa confirmação da vida de Deus. Então eu não faço essas coisas, eu não coloco em prática essas atitudes para eu ser salvo. Eu faço isso, eu vivo isso, porque eu já fui salvo. É diferente. Tem gente que quer barganhar com Deus. Muitas vezes a gente faz isso. Senhor, eu estou querendo fazer um negócio aqui. Se fizer com que eu feche esse negócio, meu dinheiro vai ter 15%. Vou dar 10%, vou dar 15%. Aí Deus diz, eu vou fazer isso, rapaz, ele vai dar mais 10% aqui. Como se Deus precisasse de alguma coisa de alguém. E Deus olhando para ele, não é nada disso. Não é nada disso. É viver uma vida que agrada a Deus, porque Ele tem todas as riquezas do mundo para nós. O maior presente que a gente podia ter é a salvação de Deus. Jesus morreu na cruz por nós. A nossa parte. A nossa parte. Viver de uma forma que agrada a Ele. E Ele é tão bondoso que Ele diz para você viver de uma forma que agrada a Ele. Porque eu estou te dando tudo que você precisa. Você não vai precisar fazer nada. Você não vai precisar criar nada. Eu peço a você simplesmente que você viva isso aqui.
Deus nos ama de uma forma tão especial, tão maravilhosa, que nos capacitou com todas essas ferramentas para viver uma vida que agrada a Deus. Então, o que a gente vai para casa hoje é refletir dessas 7 virtudes. O que eu estou deixando passar? O que eu estou dando desculpa? O que eu não estou executando? O que eu poderia mudar? Porque isso vai refletir, primeiro, na nossa família. Segundo, a nossa igreja. Terceiro, as pessoas que Deus nos permite na forma. Esse é o propósito. Não é por nada, não é para ser melhor que ninguém. Eu faço tudo isso para mostrar para os outros que eu sou bom, tenho domínio próprio. Não. Tem que haver um propósito. Tem que ser intencional. O desejo é, primeiro, obedecer a Deus e agradá-lo. Segundo, crescimento próprio. Frutificar, alcançar outras pessoas. E culminando aonde? Na salvação. Né? Na vida com Deus, uma vida que agrada a Deus. Vamos orar. Pai, nós te agradecemos por esse momento, te agradecemos pela tua palavra, te agradeço porque o Senhor tem me incomodado a partir. Como eu preciso melhorar, como eu preciso melhorar. Tanta coisa que eu preciso mudar, eu preciso crescer, e o Senhor já me deu tanto lugar para mim. Que eu não seja como o povo lá no dia de perdoa sem vergonha, porque não tem desculpa, nós somos indesculpáveis. O Senhor é fiel, o Senhor é bom. O Senhor é que dá o ponto de partida, não somos nós. O Senhor vem ao nosso encontro e diz para nós: o meu desejo para vocês é que vocês cresçam. Meu desejo para vocês é que vocês amadureçam, que vocês tenham frutos, que vocês alcancem outras pessoas através da mudança que foi feita em vocês. E que eu seja, Senhor, eu seja instrumento de Deus. Que eu primeiro desejo no meu coração crescer, conhecer a Ti, ter fé, bondade no coração, domínio próprio, amar os meus irmãos e amar como o Senhor. Que possamos, ó Deus, viver uma vida que agrade ao Senhor e que tenhamos força para dizer não àquilo que nós temos feito há tanto tempo, às vezes até como estimação. Tira de nós, Senhor Deus, aquilo que nos agrada, nos ajude a crescer, fortalece, Senhor Deus, a cada dia mais a nossa fé em Ti, para que possamos poder juntos, como família, crescer, conhecimento e na graça de Deus. Em nome de Jesus. Sempre eu estarei pronto para vos fazer lembrar acerca destas coisas. Embora eu esteja certo que vocês já sabem. Também considero justo que enquanto eu estou neste tabernáculo, nesta vida, eu estou desperto para vos lembrar. Porque eu estou certo e prestes a deixar este tabernáculo, porque o Senhor já me revelou. Eu já havia te entregado. Está a chegar ao fim. Está a terminar a carreira. Ele
parte, esforçar-me diligentemente, ou seja, farei tudo que estiver ao meu alcance, por fazer que a todo tempo, mesmo depois da minha partida, conserveis esta lembrança. Eu acho que eu escolhi essa lembrança, sabe? Não por Pedro, mas Pedro usando o Henrique, fazendo-nos lembrar. Pedro já partiu mais de 2000 anos, mas cumpriu-se essa promessa. Mesmo ele não estando cá, a todo tempo, depois da sua partida, ele iria nos fazer lembrar todas essas coisas. E a fé não somente um dogma, não são só palavras, é prática. E aqui Tiago une-se aqui a Pedro com aquela expressão: quem vale a tua fé, não tem palavras. Nada vale. Pedro está a pensar e a fazer pensar neste tema. Bom, chegamos ao final do nosso culto aqui. Eu queria deixar aqui alguns avisos sobre o que eu vou falar da senhora. Nós estamos quase tudo preparado, aquele ali com as comidinhas, o espaço, a Marisa com as lembrancinhas, a Eliane aqui com a estrutura, vai receber as mulheres no dia 18, todo mundo bem organizado, querido. Nós vamos receber as mulheres lá no espaço da Keila e do Mário, e ainda dá tempo, o nosso prazo de inscrição é até hoje, mas se aparecer ainda alguém que você tenha vontade de convidar, conhece alguém que ainda gosta de ir, acho que ainda dá tempo ainda mais 2 dias, dá sempre tempo, muito bom. E você pode perguntar. Tem que dar um nome, depois a gente depois tem programas com as lembrancinhas e com a organização. Mas há espaço, né? Nós temos 21 mulheres inscritas. 21 mulheres inscritas. Vai ser uma bênção. Nós vamos precisar saber que horas é que os homens podem lá chegar. Você vai organizar um evento paralelo? É possível. Olha, fica ideia de ter mais mulheres, da bota lá no aqui, vai ter um momento para a gente conversar. Nós vamos falar sobre essência. Nós vamos ter a nossa proposta para nos ajudar e vai ser muito bom. Então, já também temos o Natal, tá? Começando a preparar o nosso Natal. Vai ser no dia 22. Eu acho que o domingo é 22. Depois alguém veio para mim, mas é 22, é domingo. Mas o nosso culto de Natal vai ser no domingo antes do Natal. O grupo de louvor já vai começar a se organizar no próximo domingo. Acho que é 21. Eu já estava certo. E as crianças também já vão começar a se organizar, os jovens também, para que a gente possa fazer um culto bem bonito. Vai ser um culto na parte da manhã, teremos almoço. Quem tiver sugestões, pode chegar até nós, para que nós possamos fazer um culto bem bonito para o Natal. Vamos cantar? Vamos encerrar? Vamos encerrar com esse louvor que ficou tão bonito. Que dizes que eu sou, né? Você
Foi a nossa vitória, foi a tua vitória também. Obrigado porque ela conquistou para nós o lugar que o Senhor foi preparar. Onde não haverá choro, não haverá dor, não haverá sofrimento. Mas até lá, Deus, que possamos viver com esta fé, acrescentando todas essas virtudes. Virtudes sobre virtudes, como Pedro nos ensinou nesta manhã, cumprindo a promessa de que mesmo ele não estando junto da sua igreja, fisicamente, a sua voz, a sua mensagem ultrapassaria tempos e gerações. E hoje chegou até nós, pela vida da igreja, e alegra-nos muito e enche o nosso coração, porque pertencemos uma comunidade onde todos têm a unidade em comum sentimento, em comum acordo e em comum virtude. Pede-nos toda a paz, leva-nos debaixo da tua graça, aumenta de facto esta vontade de vivermos uma fé ativa, fortalece a nossa fé e que a cada dia, por meio da tua palavra, por meio das orações, por meio dos testemunhos que chegam até nós, possamos fortalecer-nos uns aos outros, no poder do Senhor, na virtude do teu Espírito, para a glória de Jesus Cristo. Boa semana. E o encontro de mulheres às 3 da tarde.